andava perdido. A minha emoção não vai dar para cantar, tá, irmãos? Eu não vou conseguir. Eu vou chorar. Então eu não vou cantar. Essa é uma letra minha que eu escrevi um dia num lugar difícil de ficar. Eu escrevi ela em 1990. E o dia que a minha emoção estiver boa, eu vou cantar para vocês. É uma letra da minha vida. Quando Jesus me achou, eu andava perdido, sem nenhuma comunicação com ninguém. Estava nas trevas. Elas eram tantas. A luz não havia, só a escuridão. Mas eu clamava, eu pedia. Jesus me ajuda, não deixa eu cair. Me guia na sua estrada, meus entes queridos a levar sua cruz. Oh, meu Jesus tão amado, me sinto já salvo do mundo de horror e desses vícios malditos. Jesus com seu sangue já me libertou. E desses vícios malditos, Jesus com sua graça já me libertou. Aleluia. É só um flash desse hino. Eu preciso ensaiar com os músicos. Eles nem sabem dessa letra, nunca cantei aqui. Eu só cantei porque a esposa um dia cutucou a coisa. Mas isso aqui eu fiz num lugar bem difícil, que ninguém gosta de ficar lá, não. Eu fiz lá dentro. E realmente é um hino que fala muito comigo até hoje. Porque Jesus me salvou. E salvou de verdade. Aleluia. Estou aqui para agradecer. Estamos no culto de ação de graça. A falar em... Pode sentar, queridos, pode sentar. Falar em agradecimento... Um grande shalom para os irmãos da live. Eu estava pregando aqui, acho que não tem 15 dias, né, Zuzão? Eu estava pregando aqui e... Bruno Demar, chega aqui. Fica de costa para a audiência. Aqui, ó. Aqui na plataforma. Aqui. Eu estava pregando aqui, e o lado direito é esse, né? E eu estava pregando aqui já fazia muitos anos na minha vida. Mais ou menos nessa altura, assim, dentro do pulmão, lá dentro. Deus abençoe a Bruno Demar. E eu estava pregando, eu falei, Senhor, mas quanto tempo eu tenho passado isso? Parece que uma agulha entrava lá dentro. Aí eu estava pregando aqui, conversando com Deus, né? Senhor, como é que vai ficar a situação? Ele disse para mim aqui, eu vou te dar os pulmões novos. Ele falou comigo aqui. Glória. Aí eu, pulmão novo? Glória a Deus. Aí eu dei um glória bem alto. Só que o evangelista José estava lá onde estava o obreiro Demar. Ele não sabia de nada aqui. De nada. Aí estava encerrando o culto, eu orando por vocês e tal. E eu peguei o microfone, passei para o copastor para louvar o hino de encerramento. E eu desci da plataforma e vim aqui e abracei o evangelista José. E ele levantou e falou para mim, você sabe o que está acontecendo com o senhor? Eu falei, sei. Ele falou, mas você sabe o que está acontecendo? Eu falei, é um fogo que subiu nas duas pernas do Senhor e parou bem aqui em cima e pôs a mão. Aleluia! Na hora que Deus falou comigo aqui, o Espírito Santo já duas bolas de fogo subiu. É verdade, José? Aleluia! E ele estava vendo lá. Deus trabalha em duas pontas sempre. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Testemunho assim, mas para o pessoal entender, tem que ser breve, tem que ser objetivo. Se ficar rodeando toco, ninguém entende nada. Você tem que ser objetivo. Eu já dei o meu testemunho aqui, um deles, né, que se eu for testemunhar, eu vou testemunhar a letra dos meus hinos, que eu fiz, né? E é um hino bonito, glória a Deus, aleluia. Mas, antes de nós entrarmos na parte mais principal do culto, né? Que nós vamos entrar nessa parte que envolve, né, essa doxologia entre o culto de ação de graça,
mais envolvido, baseado em agradecimento. E você tem muita coisa a agradecer, talvez. E tudo aquilo que o Senhor fez em seu favor, algumas coisas que está mais aí notória dentro, né? Ainda quente, você quer expressar aqui em forma de ação de graça, agradecer o Senhor e ser mais objetivo com os seus testemunhos. Amém? Para agradecermos a Deus e ter também a graça de outros irmãos, ter a oportunidade, que o relógio não para mesmo. Então, para nós não tomarmos muito tempo, vamos ser mais objetivos e todos estarão, então, agradecendo a Deus e pedindo outras bênçãos, né? Porque nossa vida está acelerando cada vez mais. Não ficamos sem as bênçãos de Deus. Nós precisamos dela todos os dias. Eu uso dizer uma coisa, irmão, barriga não dói só uma vez, sabe? De vez em quando você precisa de tomar o mesmo purgante. Antes de nós chamarmos os primeiros irmãos, eu quero tomar no Salmo 116. 116. Aleluias. Salmo 116. Vamos basear esse culto de ação de graça em agradecimentos pelos benefícios que o Senhor tem feito por nós. Amém? Você pode dizer grandes coisas o Senhor tem feito por mim? Você pode dizer isso, irmão, de coração? Levanta sua mão e diz: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por mim. Amém. Salmo 116, eu vou ler até o versículo 12. 116, eu vou ler até o 12. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderou de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, e estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que nós temos a dar ao Senhor? Talvez o Senhor já te deu tantas bênçãos. Talvez você foi curado várias vezes. Nunca ninguém soube de nada. Você está baseando a sua vida igualzinho aqueles judeus, que quando estavam em problema, eles saíam dos lugares longínquos, das mais regiões remotas de Israel, com seu cordeiro, com seu gado, ou que seja, com o seu carneirão, e ia ali por toda aquela estrada, talvez dias, para levar para o sacerdote. Para ele sair daquele problema, ele teria que matar aquele animal. E ele colocava a mão ali para juramentar aquilo e confessar os seus pecados. Enquanto aquele animal era sacrificado, talvez você está desse jeito, irmão. Quando você quer uma bênção, você se torna humilde, né? Você quer: Jesus, me cura, me abençoa, me dá minha bênção. Aí Deus te dá, você esquece, está igual a eles. Passava uns dias, esquecia todo aquele sacrifício daquele animal que morreu no lugar daquele pecador, porque uma tradição foi colocada ali naqueles corações, naquelas mentes, e eles não mais tinham sentimento por aquilo que estavam fazendo. Eles perdiam o sentimento. Tem pessoas que Deus abençoa, abençoa, abençoa tanto, eles não têm nenhum sentimento de fazer nada para Deus.
Tem deles que nem é fiel. Que tristeza. Mas um dia sua barriga vai doer pela última vez. Quem sabe nessa hora? Por isso que temos que ser gratos. Saber agradecer a Deus até por um copo d'água. Bendito é o nome do Senhor. Eu já levantei esse copo d'água para cima aqui, irmão. Vi dentro, já viu fogo aqui dentro. Mas eu faço isso com sentimento. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Podei vos assentar? Vamos chamar a primeira pessoa nessa noite para contar o seu maravilhoso testemunho de bênção, para contar o seu maravilhoso testemunho de bênção e o povo saber quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Os microfones da frente estão tudo bem? Tudo certinho? Com o pastor Naftali Degomar, eu gostaria que você ficasse a posto enquanto eu chamo as pessoas. Esse aqui, deixa eu ver como é que está. Acho que não tem bateria, né? Lá dentro tem. Ah, não, tem. Ei, som, ei. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu vou chamar aqui a primeira pessoa que está na lista, irmã Patrícia, para contar e agradecer a Deus nesse culto de ação de graça, para que nós venhamos saber quão grandes coisas Deus tem feito na sua vida, irmã Patrícia. Pode passar o microfone para a irmã Patrícia, enquanto o co-pastor está ali no comando. Irmã Patrícia, boa noite. Conta para nós quão grandes coisas tem feito o Senhor por você, querida. Pode ficar à vontade. Pai seja convosco, amados irmãos. Nossa, eu tenho tantos testemunhos, mas devido à vergonha que a gente sente de vir aqui, mas a gente não deve se envergonhar, né? Temos que contar todas as bênçãos que a gente tem recebido. E eu tenho tantos que eu não sei nem qual que eu conto, mas eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela minha mãe na minha vida no passado, que ela tem me ajudado, pelos meus filhos, o Ezra, a Thalita, o Ricardo, a Piscele, 4 filhos que eu tenho. E quando o Senhor me escolheu, Ele me deu a visão para que eu, desse servo dele ungido, eu tive 3 sonhos na noite que eu vim visitar na época aqui no tabernáculo. Eu pedi para minha mãe para a gente veio, e nos 3 sonhos tive revelação de estar aqui. E a voz falava, você é uma daquelas estrelas que brilham lá no céu. Deus, irmã Patrícia, está vendo? Se você não conta, eu não sabia disso. Na primeira noite, eu tive um sonho que uma voz e o dedo mostrou o céu todo estrelado, umas estrelas que brilhavam muito forte. E eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Ele falava, está vendo aquela estrela lá que brilha sozinha? Eu falei, sim. Então, aquela estrela lá é você, e você tem que estar junto com essas estrelas. E mostrou a igreja, na época. Aleluias! E o pastor Degomar, o anjo me mostrou, falou, com esse servo. Aí eu acordei assim de madrugada e fiquei pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Que voz foi essa? Sem entendimento, né? Vivia em denominações. Aí na segunda noite, eu estava nessa época grávida da Thalita. Eu sonhei com uma criança que estava no meu colo e ela tinha feito defecado, né? Aí eu falei assim, mas por que eu estou vendo essa criança no meu colo assim? E o anjo falou assim, vira ela de bruços. Eu virei, ela estava toda suja. Aí ele falou assim, pode desvirar ela. Eu desvirei. Ele falou assim, ela está curada, através daquele servo. Quando eu olhei, o pastor de novo, com a criança enrolado num pano branco, mais alto que a neve. E quando eu fui ter a Thalita, ela foi a única criança do quarto que não teve infecção, não pegou infecção hospitalar. Na hora, eu lembrei da visão que eu tinha tido. Na terceira noite, eu vi o mundo se acabando em trevas e fogo. E aquele barulho me incomodou, eu fiquei morrendo de medo. E a voz chegou até o meu lado e falou, não tenhas medo, eu estou aqui. Falei, mas por que eu estou vendo essas coisas? Estou com medo. Ele falou, não, entra aqui nesse... Era tipo uma caminhada assim, e eu enxerguei um mar imenso e um barquinho, tipo de madeira. E quando eu olhei assim, o pastor Degomar, guiando aquele barquinho com algumas pessoas, e a voz falou, eu falei, eu quero sair daqui. Ele falou, não, você tem que entrar aqui nesse barquinho.
Eu falei, mas esse barquinho é tão frágil, tão de madeira. Ele falou, esse mesmo. Olha ao seu redor. Eu olhei e não enxergava mais nada, só trevas e fogo. E aquele barulho, tipo a terra sendo remoída, assim. Eu entrei lá no meio, ele falou assim, esse aqui é o capitão do barco. Mostrou o pastor na época. E eu falei, não, mas nessa igreja que eu vou ficar. E fiquei aqui, há 23 anos que eu congrego aqui. Aleluia. O meu foco é o Senhor Jesus Cristo. E eu tenho recebido tudo que eu não... A metade da parte que eu não tinha no passado, que era um lar, um esposo. Que era o meu sonho ter um lar, o meu esposo, como todos nós merecemos, seres humanos, né? E o Senhor tem me dado o meu esposo por revelação. Ele só não está aqui, mas eu creio que ele é um escolhido, porque Deus não vai dar algo para nós, a qual vai nos prejudicar. E eu sou muito feliz e grata a Deus por ter o meu lar, através do servo do Senhor, que aqui eu comecei a dar o meu primeiro passo, e tem grandes bênçãos a receber. E tem recebido tantas bênçãos, livramentos para o meu esposo, que ele é caminhoneiro, o Senhor ter livrado ele, meus filhos. Sou muito grata ao meu filho e honro o meu Deus Todo-Poderoso pela minha vida. E no final desse ano, agora de 2023, o Senhor tem me dado 3 bênçãos. Primeiro, que eu cheguei aos 40 anos e me preocupei com a minha aposentadoria. Só que, assim, a gente sabe que o amanhã a Deus pertence. Não sabemos se vamos chegar a uma idade a qual nós iremos aposentar, se Jesus Cristo vai vir hoje ou amanhã. Só que a gente pensa, né, na vida, a gente vive nessa terra, temos que viver. E eu falei, Senhor, eu quero trabalhar registrada. E o Senhor abriu uma porta para mim e eu estou trabalhando há 7 meses registrada. A minha patroa, ela é médica, e outra bênção, ela falou, faz um exame, faz um check-up, porque eu quero ver como está a sua saúde. Aí eu fiz o hemograma completo, e ela falou, Patrícia, ligou para mim, falando assim, Patrícia, eu preciso te contar. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, meu Deus, será que eu tenho diabetes, que eu tenho algum problema? Eu fiquei assim, né? Aí ela falou, você está em estado de saúde excelente. Nossa, como que você está saudável? Você é saudável, você não tem nada. Só que ela não sabe, né, que todas as vezes que a gente vem, senta nesse banco, a gente recebe cura, libertação, até no hino que o pastor às vezes canta, e eu louvo com ele lá no banco, depois que acaba o hino, eu recebo a minha bênção, eu sinto que eu estou curada, e assim vai a nossa vida de cristão, né? Então, louvo a Deus. E a terceira bênção é que o meu esposo estava numa causa há muitos anos. E nessa causa eu tomei frente. Antes de tomar frente, eu vim até o pastor, porque tudo que eu faço, eu conto com Deus e a aprovação do meu pastor. Porque eu tenho muita fé e creio que o meu Deus, ele age através dele, em nossas vidas. Aí eu falei, pastor, eu posso ir atrás dessa... Porque eu tenho medo. Na época, tinha surgido um caso, lá eu estava assistindo TV, e disse que o patrão matou o empregado por 10 mil reais. E eu falei, não vou perder meu marido por dinheiro, né? Aí eu falei, pastor... Sua preocupação. Eu falei, pastor, eu posso ir atrás? Ele falou, meu marido falou assim, meu esposo falou assim, não vai não, deixa quieto. Eu falei, eu vou perguntar para o pastor, depois eu vou, né? Vou para o escondido dele. Aí eu peguei e falei com o pastor, pode ir, eu vou orar. O pastor tem orado e... antes de terminar o ano, o Espírito Santo falou para mim, dia 15 de dezembro, falou na minha mente, você vai receber essa bênção. Eu falei, meu Deus, o que eu estou pensando, né? Glória. Mas aí, como a gente tem muitas contas, muitas situações de vida, eu falei, eu queria para hoje. Como que a gente é, né? Aí eu falei assim, tá bom. Quando foi dia 15 de dezembro, foi numa sexta-feira, eu estava no serviço, eu falei, eu vou mandar um bom dia para a advogada. Eu falei, bom dia, Deus abençoe seu dia. Aí ela não respondeu. Eu falei, Senhor, hoje é dia 15 de dezembro. Se for o Senhor que falou para mim, na minha mente, essa palavra vai se cumprir. E eu ali, toda ansiosa ali, esperando a resposta dela. Não demorou, quando foi 9 horas da manhã, ela mandou, bom dia, Patrícia, tudo bem? Manda a conta do seu esposo para mim. Eu falei, meu Deus. Fiquei tão feliz. Eu louvo ao meu Deus por essa bênção. Honras e glória ao nosso Deus. Deus abençoe a irmã Patrícia por maravilhoso testemunho de bênção. Aleluias! Irmãos amados, é isso aí, essa causa estava perdida. Mesmo o esposo dela não tinha ânimo para entrar, também tinha uma indecisão muito grande por causa de algumas coisas, fatalidades que havia acontecido e alguns comentários disso aí que ela disse também, de alguém ter tirado a vida do outro por 10 mil reais, etc., por causa de acerto de conta. E mais outras coisas que surgiu, e eles estavam totalmente preocupados. E eu coloquei esse caso na mão de Deus. Eu lembro que nós oramos aqui no altar, e o Senhor Jesus já deu a bênção. E a irmã tem sido uma bênção do Senhor,
Que Deus te abençoe, querida. Amém? Muitas outras bênçãos virão da mão de Deus. Aqueles que sabem agradecer pelo mínimo, no muito Ele colocará. É assim que diz. Irmã Lília, venha contar para nós um maravilhoso testemunho de bênção que Deus tem feito tantos, né, mãe? Se for contar, fica só o resto da noite. Aleluia. Mas pelo menos um ou dois, querida, meio objetivo. Vai direto ao assunto. Deus abençoe. Nossa amada irmã Lília. Shalom, igreja. Primeiro, eu vou voltar um pouquinho ao tempo. Eu estava costurando uma vez com a irmã Degomar aqui no fundo, e o pastor Degomar estava orando na sala, acho que ele nem lembra disso. Ele estava orando na sala e eu ia da porta da varanda, eu ia na cozinha. Quando eu cheguei na porta da sala, ele só estendeu a mão e ele falou assim, ele começou a falar em línguas e ele falou assim: és rebelde, mas és minha filha. Então, essa voz ecoou dentro de mim. Até eu sou rebelde às vezes, mas eu sou sua filha. Lembro. E assim, essa voz ela ecoa e ecoou hoje em N situações dentro da minha vida. Então, eu agradeço a Deus por o Senhor ter resgatado a minha vida, do meu esposo, a tempo. Eu sei que vai resgatar dos meus filhos também, porque o que Ele começa, Ele termina. E agradeço a todos que entraram em oração pelas nossas almas, porque quando a gente ora pela alma de uma pessoa, é o maior gesto de amor. Então, eu agradeço a todos que fizeram isso pela minha família. Irmãos, o ano passado eu precisei ir para Santa Catarina. Eu não fui na desobediência, não. Eu fui debaixo do sim do meu marido, mesmo que às vezes o sim dele parece que é mais o meu sim do que o dele, mas foi o sim dele. E depois de tudo ajeitado lá com a minha filha, tudo resolvido, o Eliseu me ligou, e o Eliseu ligou chorando, e nós ficamos mais de 2 horas eu tentando acalmar ele pelo telefone para ele parar de chorar. E quando os filhos da gente choram, é algo que... Hoje eu falei para minha mãe uma palavra assim: mãe, Deus me deu o maior dom que Ele podia me dar, que é o dom do amor pelos meus filhos. Aleluia. Aleluia. Aqui, irmã Lília. Glórias a Deus. Mas Ele também deu o maior sacrifício, o maior gesto, o maior sofrimento. Porque todo dia a gente ama e todo dia a gente sofre. A gente ora e a gente sofre pelos filhos. A gente sofre para crescer. E quando cresce, a gente continua sofrendo, pensando no que Deus vai fazer, no cuidado de Deus. Então, eu sou uma mãe assim, que eu amo e eu oro, e eu sofro, eu choro todo dia por eles. E vendo o Eliseu chorar, eu fiquei dividida. Eu olhei para a Anne, que estava lá em Santa Catarina, pronto, querendo casar. Olhei para o Eliseu e pensei no João. O João já é mais quieto, ele não ia chorar, mas o Eliseu chorou para mim. E aí, passou uma semana... O irmão Eliezer com a Bruna e o Dani foi dormir no apartamento. E eu, ao acordar, eu abri a janela do quarto, eu olhava para a visão da serra, que Deus sabe que é uma visão que eu gosto muito, e eu fazia minha oração de madrugada olhando para a serra, esperando o sol nascer para ver aquela paisagem. E eu senti algo assim, e eu corri lá na cozinha, comecei a preparar o café, e aí eu falei para o Dani assim, Dani, acorda, que a sogrinha tem um negócio para te contar. A sogrinha vai embora. Era dia 8 de junho, era feriado. Eu falei, a sogrinha vai embora. Ele, que nada, sogrinha. Ele falava, brincando comigo, a senhora não vai, não. Isso aí a senhora comeu muita alface, dormiu de barriga cheia, e a senhora veio falar que a senhora vai embora. Eu falei, não, Dani, eu vou embora. Aí ele falou assim, não vai. Eu falei, olha, então você fica aqui, que eu vou lá no quarto de novo conversar com Deus, porque ele que tocou em mim e falou que eu vou embora. Aí eu voltei no quarto, dobrei meu joelho na beira da cama, a Anne estava dormindo, coloquei a mão na cabeça dela, comecei a orar. E eu falei, Senhor, se for da sua vontade de eu pisar em Campo Grande, eu não quero voltar desempregada. Eu quero voltar trabalhando e eu já quero sair daqui confirmado esse trabalho. Eu não quero sair daqui para chegar em Campo Grande, ficar desempregada e procurar emprego, não. Eu quero sair daqui trabalhando. Aí eu senti uma unção muito grande, aí eu voltei na cozinha e falei assim, Dani, Deus vai me dar a resposta ainda hoje se eu vou voltar para Campo Grande. Eu senti algo diferente. Ele falou assim, então nós vamos ver se é Deus mesmo que está na sogrinha. Aí preparamos tudo e a gente saiu e nós fomos para o shopping para eles fazerem a lista de casamento deles. E eu não gosto de fazer muita compra. Eu peguei as crianças, fiquei com as crianças assim, sentadas naqueles tapetão que tem na van. Nós estávamos brincando de deitar naqueles tapetes, eu e as crianças. Aí eles pegou, meu telefone tocou.
Aí eu atendi, e era o Clésio, dono da escola, Tom da Vida. Ele falou assim, professora, seu currículo está comigo há mais de 3 anos. Você está precisando trabalhar? E o Dani e a Anne comprando lá, fazendo a lista das compras. Falei, estou. Aí ele falou assim, vamos fazer uma entrevista na terça-feira? Falei, não. Eu estou em Santa Catarina e eu só saio daqui se esse emprego for meu. Vamos fazer a entrevista hoje? Aí ele falou assim, eu vou conversar com a minha esposa, porque eles trabalham junto, e eu entro em contato com você de novo. Falei, tá bom. Falei, se tiver que ser, Senhor, vai ser desse jeito. Ainda terminei, ainda. Porque a minha oração com Deus é muito direta. Faz uns 15 minutos, ele me liga e nós fizemos a entrevista. E ele pegou e falou assim, tem como você se apresentar na quarta-feira? Eu falei, Deus, como que eu vou pedir dinheiro para o Cláudio agora? Ele tão endividado, pagando casamento. Como que eu vou pedir dinheiro para ele? Falei, tá bom, na quarta-feira eu vou estar aí. Daí eu chamei o Dani, mostrei as mensagens para o Dani, a ligação, que o meu celular grava. Falei, Dani, a sogrinha vai embora. Ele falou, não vai, porque você não tem o dinheiro? Eu falei, tenho. Falei, eu vou ligar para minha amiga. Aí eu liguei para a Miriam. Falei, Miriam. Na hora que eu falei Miriam, ela falou assim, você quer o dinheiro da passagem para voltar. Meu Deus. Aí ela falou assim, eu já tinha falado para a Natália semana passada que você ia ligar e que era para a Natália estar preparada. Liga para a Natália, que a Natália vai comprar sua passagem para você voltar. Aí eu liguei para a Natália já comprou a passagem e eu vim embora numa terça-feira, cheguei aqui na terça. Na quarta-feira de manhã eu já estava na escola trabalhando, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, Deus abençoe. Aleluia. Aí, o outro testemunho, irmãos, né? No dia do meu desligamento, eu acordei cedo e eu falei para o meu esposo vir ao culto, porque eu levantei cedo e eu falei para ele, Deus falou para mim que eu vou ser desligada, mas eu sou rebelde, eu lembrei da palavra. Eu sou rebelde, às vezes eu questiono muitas coisas. Então, tudo bem, mas você precisa ir, porque senão você vai ser desligado comigo. E ele falou assim, não, não vou, não. Eu vou ver se é Deus mesmo que está falando com você. Eu não vou. Aí, no outro dia de manhã, eu falei, eu nem vou assistir o culto no domingo à noite, porque eu vou assistir só no outro dia. Aí, eu levantei 5 horas da manhã, puxei a mensagem direto para a parte que o pastor estava desligando. Aí, eu falei, aí, ó, você pagou para ver, você foi desligar junto comigo. Glória a Deus, amém. Aí entrou, assim, uma revolta, né? Porque a gente fica meio que... É o ser humano, irmão. O ser humano é normal. E aí eu peguei, olhei para ele e falei assim, eu só fico em Campo Grande se eu trabalhar na prefeitura. Porque se eu trabalhar em escola particular, olha bem para mim, eu não fico em Campo Grande. E você não fica aqui. Você vai comigo dessa vez, porque eu não me separo de você por nada. E aí ele olhou para mim e falou assim... Você tem competência para passar no processo seletivo, se você quiser. Mas eu vou orar para Deus entrar em ação e nós vamos ficar aqui. Eu falei, então tá bom, essa oração já é sua. A minha palavra é que eu só fico se eu passar. Então a bênção é mais dele, às vezes, do que minha. E aí teve o processo seletivo, irmãos. E isso é se vocês... Eu vou contar o que Deus fez comigo, né? E vai de cada um acreditar. No dia do processo seletivo, ele me abraçou e ele falou assim, amor... Deus vai te dar essa bênção, mas não porque você merece, mas porque nós temos algo aqui em Campo Grande. Nós temos 2 filhos, você tem seu pai e a sua mãe. Imagina se eles fecharem o olho e você estiver longe. Aí eu falei, nunca vou me perdoar, né? Porque eles são tudo para mim. Ele falou, então nós vamos terminar com o Eliseu e com o João, aonde a gente chegou com a Anne. Vamos resumindo. Aí, no dia que eu fui fazer a prova... Eu estudei um pouquinho, porque a mente estava meio perturbada. E quando eu olhava as questões que eu não sabia, eu falava, Espírito Santo, agora é o Senhor, porque aqui eu não sei. A voz vinha no meu ouvido e falava assim, circula tal palavra, negativamente ou nunca. Vai circulando as palavras negativas que tem na prova, e essas questões você anula. A voz falava para mim desse jeito, circula as palavras e essa questão você anula. Quando eu saí da prova, eu falei para o Cláudio, estava me esperando assim lá de fora, aí eu dei um abraço nele e falei assim, amor, a sua oração foi ouvida, eu passei, porque o Espírito Santo falou comigo, e ele mandou eu circular as palavras. E a minha cunhada tinha feito cursinho, um monte de coisa, e nós pegamos as provas, fomos conferir. E aí ela falou assim, como? Você não estudou, você não fez, nem se preparou, e você acertou as mesmas questões que eu acertei.
Falei, o Espírito Santo fez para mim, porque eu não tinha condições Aleluia. de fazer. Deus abençoe. E aí, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu assumi o processo seletivo esse ano. Eu estou ali na escola Sullivan Silvestre, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Estou trabalhando na prefeitura conforme o coração do meu esposo. Amém. O pastor, Deus abençoe. Honras e glória ao nosso Deus. Irmã Santa, Irmã Maria Santa, venha à frente contar o seu maravilhoso testemunho de bênção e tudo aquilo que o Senhor tem feito. E nós, muitas das vezes, deixamos as coisas passarem e não expressamos em agradecimento. Mas, Santa, o senhor está com a palavra. É verdade, o meu pastor tem razão. Às vezes a gente deixa as coisas passarem e não vem na frente. Eu estou devendo um testemunho que esses dias eu vim aqui, mas não é esse que eu vou contar. Sei, querida, pode ficar tranquilo. Eu vim pedir o óleo para ungir o meu netinho. Eu lembro. E eu não falei nada com ele, ele estava dormindo quando eu ungi ele. O pastor me deu o óleo, falou, leva e unge ele. Ele tem fimose? Tinha. O Senhor já curou. Eita, Deus tremendo. E aí, passou-se uma semana que ele dorme comigo no final de semana, ele não conseguia fazer xixi. Aí eu falei para a mãe dele, você percebeu que o bebê não está fazendo xixi? Ah, não percebi. Eu falei, pois eu percebi. E o bebê veio falar para mim, não sabia nem que eu tinha ungido ele, que o pastor tinha dado a unção, falou, ô Bisa, eu estou conseguindo fazer todo o meu xixi. O inocente estava com o xixi parado, sem conseguir fazer, e ninguém tinha percebido. Mas o Senhor me deu a vitória de eu ver. Mas não é isso. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar. Essa é uma das grandes bênçãos, né? Obrigado, meu pastor, obrigado, meu Deus, né? Porque eu, quando fui a primeira vez na igreja, eu estava para morrer já. Hoje, irmãos, aquele tempo, eu acho que eu tinha uns 52 anos. Não, eu tinha menos que isso. Eu fui ali na Bela Sintra e na hora que eu cheguei, a igreja estava muito cheia. Eu cheguei na minha mãe, eu falei, mãe, eu estou passando mal, eu acho que eu vou morrer. Minha mãe falou, não, minha filha. Hoje passou um pastor anunciando aqui, e eu morava lá no Nova Esperança. E vamos lá na igreja? Eu falei, então vamos, mãe. A Patrícia tinha ficado lá com as crianças, e eu fui para a igreja com a minha mãe. Quando eu cheguei lá, estava muito cheia, eu fiquei lá na porta. E eu estava de óculos. Era na rua Bela Sintra ainda? Na Bela Sintra, é. Ah, sim. Esse foi o meu primeiro milagre. Aleluia. Conta para nós, moçada. Aí, o pastor lá na frente, na hora da revelação, tinha bastante revelado, ele olhou para mim lá na porta e falou, irmã, Jesus está te dando uma vitória. Eu vi uma luz na sua testa. Não é o seu óculos que está brilhando, é uma luz que eu estou vendo. Irmão, daquele dia em diante, daquela hora em diante, eu procurei um lugar para sentar. Eu ergui minha mão e agradeci. Procurei um lugar para sentar, porque eu comecei a ficar tonta. E eu, quando o culto terminou, eu fui embora para casa, eu fui como se tivesse bêbado. Olha, era tanto mal, tanta doença, que eu fiquei, o Senhor foi para tirar de mim aquele mal e aquela doença, eu fiquei muito fraquinha, com muito... Assim, eu não conseguia ir para casa. Eu fui para casa segurando na minha mãe. E a gente foi para casa, eu falei, mãe, nós temos que vir mais vezes nessa igreja, mãe, porque minha mãe começava a dar risada na minha casa de alguma coisa. Eu falei, mãe, não ri, porque eu não aguento rir. Eu não posso rir, eu não posso falar. Vai jantar. Eu falei, mãe, eu não vou levantar da cama. Cheguei, já caí na cama, e Jesus me curou de tudo que estava acontecendo Deus comigo. Tremendo. Eu falei, eu vou morrer. Jesus me curou. Hoje eu tenho 70 anos. Sã, para a honra e glória do nome do Santo Senhor. Às vezes sinto uma dorzinha. Vem aqui, que nem a Patrícia falou. Jesus me cura. Eu tenho 10 bisnetos, 10. Tenho vários netos. Jesus curou meu filho, que um dia eu fui levar lá no... Meu filho, que eu digo é meu neto. Que eu fui levar lá no posto de saúde, ele estava morrendo também, desesperado. A gente foi a pé daqui para lá, da escola para lá. E aí, está aí essa bênção de Deus. O Ricardo foi a mesma coisa, a Prisciele foi a mesma coisa. Então, gente, nós devemos agradecer todos os dias. O meu filho, eu estava aqui, o pastor estava revelando,
E eu sentada lá, e era culto de revelação. E o meu filho tinha comprado um revólver. E eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor tire a vida do meu filho, mas não quero que meu filho tire a vida de ninguém. E eu esperava ser revelada. Eu esperava ser revelada. E todo dia de revelação eu estava aqui firme e falava, Senhor, eu quero que o Senhor tire a vida do meu filho, mas eu não quero que o meu filho tire a vida de ninguém. Eu sempre falei isso com Deus. Aleluia. Aí o pastor começou a revelação, e eu estava lá, e ele falou assim, acabou a revelação. Eu falei, oh meu Deus, ainda não fui contemplada. Aí o pastor falou assim, aqui tem uma irmã que pensou, eu ainda não fui contemplada. Irmã, vem na frente. Deus, irmão, eu vim na frente e meu filho está vivo aí. Não está aqui. Aleluia. Mas um dia eu creio que ele virá. Eu tenho fé no meu Deus. Aleluia. Né? E ele está vivo aí, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Está vivo. Resumindo. Está aí. Aleluia. Então, você que tem um filho que está fora dos caminhos, continua buscando. Aqui tem as revelações e tem o Espírito Santo que vai trazer. A minha neta também. Aleluias. Pode louvar o Senhor, igreja. Aleluia. Eu tenho uma neta também, que é uma doença. Eu vou contar essa benção, pastor. Eu já contei, né? Mas eu vou repetir, porque tem uma amiga minha que morreu esses dias dessa doença. A minha neta tinha 4 anos, né, que eu criei, e ela estava muito ruim com leishmaniose. Ela foi desenganada, porque eu ia na Santa Casa, o médico olhava um para o outro e falava, Amanda, ela vinha semana que vem. Eu voltava, a menina não cessava a febre, emagrecendo, não comia, não tomava água, estava cada dia se definhando. E eu deitava ela ali debaixo do banco e ela queimando de febre. Um dia, eu falei, meu pastor, me ajuda. Eu não aguento mais ir no hospital, eu tinha que trabalhar no outro dia, eu tinha que amanhecer naquele hospital. Me ajuda. O pastor pegou a minha menina, sentou aqui, falou, irmã, você tem fé que a saliva vai curar sua filha? Eu falei, eu tenho fé. O pastor chorou ali. Não sei se você lembra, minha filha tinha 4 anos. Como se fosse agora, eu estou lembrando. Então, aí chorou e falou, Senhor, cura, o Senhor é Deus dos órfãos. O pastor falou. E pôs a saliva na língua da minha filha, chegou em casa, ela mamou a mamadeira, e ela está aí com 18 anos, para o nome santo do Senhor. Então, é a leishmaniose, ela mata, aleluia, mas minha filha está viva. Bendito é o nome do Senhor! Aleluias! Mas, Santa, vamos resumir. Aleluia. Agora é o último. Oh, glória. Fui curada de um câncer no seio, irmão, mas isso é muito importante, sabe? Porque eu parecia que eu ia morrer, mas eu viajei e não contei para ninguém. Mas você é minha guerreira. Eu não contei para ninguém que eu estava com uma dor horrível. E eu falava, eu acho que eu estou com problema de coração, e é muito forte. Mas como eu queria viajar, eu falei, não vou contar. Ninguém ficou sabendo. Você ia para a Bahia. Eu fui. Fui com dor e tudo. Falei, se eu morrer, eu estou na minha terra, chega lá, vão me enterrar, eu lá e eu fico. Aí, quando eu cheguei de lá, fiquei 15 dias lá, que eu cheguei aqui, e com dor. Aquela dor, ela vinha e ia embora. Mas eu estava muito mal, irmão. Não é brincadeira, eu estava muito mal. Né, meu pastor? Você deve ter sentido. Aí, o pastor falou, tem uma irmã aqui que ela pensa que está com problema de coração. Ela está com câncer no seio. Olha a honra e a glória que o Senhor me deu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus te abençoe, guerreira. Não é à toa que eu te chamo de guerreira. Não, aleluia. Honras e glória ao nosso Deus. Amém. Maravilhoso, testemunho de bênção. Lindo, maravilhoso. Você sabe que eu te amo, né? É, a gente se ama. E a esposa não tem ciúme de jeito nenhum. Não, ela não tem. Ela vai ter ciúme de velho, com 70 anos. Uma mulher bonita. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Santa. Aleluia. Irmã Gislene, vamos contar seu maravilhoso testemunho de bênção. Aleluia. Deus abençoe. Irmã Gislene, vamos ser um breve. Você tem uma bênção, irmã Lília também, só a graça. Vamos direto ao assunto. Deus abençoe. Irmã Gislene. Boa noite, igreja. Mais para o lado, como se diz, espiritual, né? Financeiro. A Ludmila, ela quebrou a maquininha do nosso carro. Aí, né, ela não tem coordenação motora, né? E aquilo lá é muito barato, né? Pois é, eu fiquei 1 mês com o meu carro com um pedaço lá de pau segurando o vidro. E eu todo dia falava, Senhor, um está pedindo R$180, o outro 400 e pouco. Falei, Senhor, a maquininha está novinha. Só um fiozinho lá, um cabinho. O marido estava por aí trabalhando, né? De repente ele acha uma maquininha igual lá, mais ou menos.
tirou o fiozinho da maquininha velha, colocou na nova, e o carro tá lá, todo pomposo, né? Você pode... Eu acredito o seguinte, quem é dizimista, ofertista, certinho com Deus, que ela é, aleluia, foi ela que quebrou. Aleluia. Então Deus tem um compromisso com ela. Verdade, mano. Entendeu? Tem com você também. Ele aleluia, vai quebrar o devorador. Aleluia. Né? É um testemunho? Para mim porque senão eu tinha que desembolsar quase 500 aí. Oh. Glória a Deus. É outra coisa. Esses dias eu passei mal. Achei que eu ia bater as botas. Glória a Deus. Eu falei, Débora, Rebeca, fui lá no grupo dos reis, lá da família. Falei, ó, meio-dia vocês me ligam. Porque o negócio aqui tá pegando. O braço esquerdo tá doendo, dormente, o coração parece que vai explodir tudo. A pressão lá em cima. A tia Beth, então, nem se fala. Onde que ela devia estar, ó? Aí eu orei, né? Falei, Senhor, eu acredito no seu efatá, na minha vida. E eu pedi para Deus que Ele me desse cura, que Ele me ajudasse naquela hora, né? Sempre pensando na Ludmila, né? Ninguém quer morrer, né? Sempre pensando, ó Senhor, pela Ludmila. Aleluia. Né? Ainda temos um bom caminho pela frente. Aleluia, é verdade, mas... Brincando, mas o negócio é sério. Deus me deu essa vitória, porque eu penso que eu já tive esses sintomas, fui parar na UTI, eram os mesmos, estava me dando um ataque. No mínimo, eu ia bater as botas, mas Deus falou assim, peru não morre de véspera. Glória a Deus. Você Deus é um abençoe. ser humano que eu amo, que eu protejo. Eu acredito que eu sou protegida por Deus. Deus abençoe. Tá? Maravilhoso testemunho de bênção. Último. Amém. Quarta-feira, né? Eu pedi para o senhor ungir o meu couro cabeludo, porque depois que eu tive Covid, o meu couro cabeludo não anda muito bem. Tinha muito pus, vem de dentro para fora. E eu sou uma pessoa que eu lavo meu cabelo bem, eu tenho os meus shampoos bons. Glória eu lavo, a Deus. eu cuido do meu cabelo, né? Pedi para ele ungir, ele ungiu depois do culto e tá aqui, ó, tá melhorando bastante. Bendito é o nome do Senhor. Vai melhorar cada vez mais. Cada vez mais. Tá? Então eu agradeço a Deus. Tem bastante testemunho, né? Das minhas filhas, começou aleluia, a andar, que era paralítica. É verdade, né? irmão. Pelo médico ela ia ser um vegetal. O anjo ficou do lado dela lá em Santa Fé do Sul. Isso. No culto que nós estávamos no salão. Tudo é tremendo, né? Dela, né? Vamos deixar esse outro para outro culto de bênção, né? Que nós vamos verdade. fazer. Amém? Então é assim, eu vim aqui agradecer a Deus por tudo isso. Deus fez muito mais na minha vida. Ixi, eu ia ficar contando muita coisa. Deus. Agora, vocês precisam falar algo, agradecer. A gratidão, ela é muito boa. Ela abre caminhos, a gratidão, viu? É verdade. É o altruísmo. Deus abençoe a nossa preciosa irmã Gislene pelo maravilhoso testemunho de bênção. Aleluia. Aproveitando o ensejo que ela tocou nesse assunto do diabo da Beth, esse espírito de enfermidade por nome diabetes, esse tem pegado muita gente nessa era, tem matado muita gente. Mas o ser humano, ele tem que tomar uma precaução. Eu estava dormindo, mas eu tenho esse dom de Deus, né? Desde quando era novo. Não durmo direto assim, não. De vez em quando estou acordado, mesmo novo. Exceto quando tinha descarregado 38 mil quilos de cimento. Aí era difícil, né? Era uma pedra. Mas a voz falou para mim, levanta. Aí eu levantei. Eu marquei no relógio, olhei. 1h38. Levanta. Tá com 2 meses isso. Aí eu levantei e sentei, né? Porque eu não levanto de uma vez. Né? É perigoso dar um AVC, né? Você está deitado, levanta de uma vez, pode dar um AVC, você cai morto ali. Porque o sangue está nivelado. Quando você levanta de uma vez, dá um choque no corpo, o sangue pode chupitar de uma vez, explodir a cabeça. Então eu sento na cama, tomo um fôlego, mas aquele dia não foi assim. Eu sentei para ouvir a voz. Se você
não tirar o açúcar da sua vida, o açúcar vai te tirar. Aí eu, Uai, estou ficando doido, é? Falando comigo mesmo? Aí depois, doido não, a voz repetiu. Aí falou forte, hein? Se você não tirar o açúcar da sua vida, ele vai tirar você da terra. Puxa vida, aí eu falei, meu Deus, já caí de joelho. Plum. Falei, Senhor, eu gosto de tudo que é doce. Eu gosto de bolo, eu gosto de pudim, eu gosto disso. De vez em quando um refrigerante, até uma Coca-Cola eu tomo. Mas o que eu vou fazer agora, Senhor? Ele disse, escolhe. Eu orei ali, naquele momento, talvez uns 30, 40 minutos. Eu levantei dali. Eu tenho nojo de ver essas coisas que eu falei tudo aqui. Enojei de tudo isso. Só tem 2 meses, é prematuro. Mas a saúde é tão grande. É tão grande que eu espero que algum de vocês receba esse testemunho também. Só que é o seguinte, irmão. Não esquece, até bala. Eu ignorei tanto o açúcar que o irmão traz guarapa de cana e eu dou para os meninos. Eu não tomo, querido, tá? O senhor me perdoa, tá? Eu não tomo. Quem toma é o Nafo, o Arthur. Cadê o Arthur? É verdade, Arthur? É verdade, filho? Eu não tomo. Está com 2 meses que eu não tomo. Mas se o irmão continuar trazendo, o dia que trazer, os meninos tomam. Amém? E estou muito feliz com isso. Deus abençoe. Irmão José Félix, depois do irmão José Félix, a esposa fica preparada. Maravilhoso testemunho de bênção. Está sendo uma bênção para vocês, igreja? Amém? E nós vamos fazer mais um culto desse daqui a um mês, hein? Prepara você que não teve hoje a graça de vir aqui, mas deixa para o outro culto de testemunho e ação de graça. Irmão Zé Félix, conta a bênção para nós. A paz, meus irmãos. Eu vou falar para vocês que tem 2 coisas na nossa vida que o diabo gosta de mexer. É na saúde e nas finanças. É onde o diabo mexe. Ele não mexe em quem é dele, porque quem é dele é dele. Mas a gente, quando se torna um filho de Deus, a gente tem as bênçãos garantidas por Deus. Porque é Deus que garante as bênçãos dele para nós. E eu vou falar para você, quando eu vim para aqui, eu vim como rejeitado. Eu fui abraçado por essa bênção aqui, isso aí foi Deus que colocou nas nossas vidas, viu? O pastor Dogomar é o próprio Deus usando ele. Porque quando eu cheguei aqui, eu estava tão mal, que ele me abraçou e falou, você é meu filho. E eu tenho ele como um pai, né? Nem como um irmão, nem um irmão, não, eu tenho ele como um pai. Nós somos irmãos na fé, mas eu tenho ele como pai. Porque o meu pastor tem feito coisa para mim, que só Deus sabe. Aí, um tempo desse, eu estava com 1 ano e pouco aqui, apareceu um câncer maligno. Eu estava para viajar para o Pernambuco, não é, meu pastor? Verdade, irmão Zé Félix. Eu estava para viajar para o Pernambuco, preparei o carro, botei pneu novo, botei tudo. Aí Deus falou na minha mente que não era bom de eu ir. Aí o pastor falou assim, você não vai. O médico falou assim, se você tivesse ido, você ia morrer na estrada. O pastor falou assim, esse câncer maligno que está na sua vida é para a glória de Deus. Vai operar. Aí eu fui operar, operei, sofri tudinho. Aí quando eu estava com 3 anos curado, o diabo veio de novo. O câncer veio ainda pior ainda do que a primeira vez. Porque eu estava dando fraqueza nas pernas, nos braços, canseira. Eu não comia mais nem nada. Aí eu conversei com o meu pastor, até chorei. Aí ele falou assim, não, a gente vai orar. E hoje está aqui o resultado. O médico falou Aleluia. Que eu não tinha mais cura, mas hoje eu estou curado, está aqui. Ó. Dá para o pastor não tem nada de câncer, nem nada. Eu estou curado completamente, não sinto nada. Eu só sinto a vontade de viver e dar glória a Deus, porque eu trabalho todo dia. Declaro para os devidos fins que o senhor José Félix dos Santos, diagnosticado com adenocarcinoma de próstata, em dezembro de 2020, foi submetido à cirurgia de prostatectomia radical em 12 de 2020, seguido de radioterapia em outubro de 2023. No momento, sem sinal de doença, segue em acompanhamento na oncologia clínica. Sem sinal nenhum. Nem um vestígio.
Honras e glória. Ele caiu de joelho. Foi no Santa Luzia isso, viu, irmãos? Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. É para mostrar que o nosso Deus, ele está aqui dentro, viu? Aleluia. Ele está aqui dentro e ele anda conosco. Aleluia. E através da oração desse meu pastor, olha, o senhor não sabe a consideração que eu tenho ao senhor, o senhor sabe. Sim, tem hora que eu estou orando à noite e eu choro, gente. Eu quero que Deus abençoe esse homem enquanto ele deu tiver, sabia? Eu preciso da oração da igreja. Eu tenho sofrido tanto, mas a palavra dele, quando eu ligo para ele, ele fala assim, fique calmo, Deus está no nosso comando. Aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Honras e glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmã Degomar, depois a irmã Eunice já fica em prontidão. Irmã Degomar. Só antes de começar, ele chegou no Santa Luzia, o irmão Crinaldo, que você sempre vai lá nos ajudar, irmã Claudinéia. Vocês não tinham chegado ainda. Ele chegou lá, mas desesperado. E aí, quando ele caiu naquele altarzinho, onde tem aquele tapete, irmão Nildo? Você e a irmã sempre tem cuidado lá para nós, tem limpado. Aquele tapetinho lá, que está precisando trocar, né? Mas nós vamos comprar um novo, se Deus quiser. Ele caiu lá chorando, irmão. O Senhor falou comigo ali, curou ele naquela hora, naquele momento. Deus te abençoe, meu querido. Querida, está com a palavra. Amém. Deus abençoe cada um, amém. Você, como diz o pastor, vou cortar as pontas, vou direto ao meio. Você é igual eu, já vou direto ao assunto. Sim, muitas bênçãos, né? Mas eu vou contar duas. Na última, a primeira vai ser essa. Nós estávamos lá no Santa Luzia, acabou o culto, acho que muitos irmãos são testemunha. Aí lá fora, a gente se cumprimentando, o evangelista José chegou em mim e falou assim, cadê o evangelista José? Ah, está ali. Ele chegou em mim e falou assim, Degomar, Deus mandou eu orar pela senhora. Outra hora eu oro. Eu falei, mas que negócio é esse? Não vai ser outra hora, não, vai ser agora. Vamos voltar para dentro do santuário. Aí ele orou por mim. Ao ele orar, ele falou que Deus mostrou para ele que eu sentia uma dor, que adentrava aqui e saía. E essa dor, ela estava prorrogando desde a época que eu passei mal, que foi um pequeno derrame no miocárdio, que Satanás me acometeu, e eu criei, e Jesus Cristo me libertou. Amém? A outra, se você tem alguém que você quer que Jesus salva, gente, vá ao obreiro, peça oração. Eu e a Franciele colocamos o nome do meu pai muitas vezes. Ixi, foi anos e anos colocando o nome do meu pai e orando para Deus salvar o meu pai. E isso foi anos e anos. Oração para Francisco José da Silva, o Senhor o recolheu. Vocês sabem disso. Oração para José Francisco. Isso perdurou por muitos anos. Foi perdurando. Aí um dia eu e o pastor Degomar, nós estávamos no centro de Campo Grande. Quando eu cheguei aqui, meu pai estava debaixo dessa árvore e falou assim para mim, filha, eu vim batizar. Então, nunca desista de pedir para o Senhor salvar. Meu pai batizou, ficou durante um bom tempo e se afastou. Ao ele se afastar, foi por causa do cigarro. Vocês viram que o pastor Degomar testemunhou. Ele ficou alguns anos afastado. A gente ia descer lá, ministrar ceia só para alguns. Ele não ceava. E ele não ceava. Na época que ele se afastou, Deus mostrou para o pastor toda aquela situação que vocês sabem. Aí, faltando alguns meses para Deus levar ele voltou para o Senhor. Eu achava tão lindo, porque ele falava assim para mim, eu considero demais o pastor como um filho. Como um filho. E ele chamava meu esposo, que era bem mais jovem do que ele, de Senhor Degomar. Irmãos, quando Jesus salva, ele salva. Meu pai voltou para Jesus. Na última Santa Ceia que ele ceiou, o pastor Degomar viu um anjo nos pés da cama dele, com um tabuleto na mão, escrevendo tudo o que estava acontecendo. Principalmente a confissão que ele fez para o pastor, em particular, só os dois no quarto. No dia a última vez que eu estive com ele, o Senhor Jesus, eu falei assim, Senhor, eu falei para o pastor, eu não quero voltar para Campo Grande, porque eu quero ficar com meu pai. Mas aí eu também pensava, eu não quero ver ele partindo. Eu não quero, porque quem não ama seu pai? Eu amava, eu sou a filha mais velha, eu amava meu paizinho e eu amo de todo o meu coração. Eu não quero ver ele partindo, eu falei para o pastor. A gente voltamos, eu decidi voltar, não quis ficar.
queria, né? Mas eu vim. Eu voltei. Quando a gente estava aqui já uns 15 dias, recebi a notícia que o meu pai tinha partido. Na hora me bateu aquele desespero, mas depois eu vi uma calma tão gostosa no meu coração, porque eu fiquei 3 anos, ficava 15 dias lá em Rio Preto, 15 dias aqui, 15 dias lá. Tive momentos maravilhosos com meu pai, de dividir o mesmo travesseiro, de dividir marmita, de dividir tudo. Foi momentos maravilhosos. Quando o Senhor Deus o levou, a minha tia, Deus abriu o olho dela. Não sei se o Davi sabe disso, que é o meu irmão caçula que está ali. Deus abriu o olho da tia, e a tia viu que quando meu pai deu o último suspiro, ela disse que caiu como se fosse um raio de sol em cima da cama. E entrou lá dentro do corpo dele, e ela não viu mais nada. Então, Deus o salvou. E quando Deus salva, Ele não perde. Então, irmãos, gratidão ao nosso Deus. Gratidão. Continuando o testemunho, eu estava quase morrendo aqui em cima desse loft. Era quase 3 horas da madrugada, eu segurei na mão do meu esposo, a prova que meu pai estará lá, nos esperando. Eu, passando muito mal, segurei na mão do pastor e falei assim, amor, eu estou muito mal. Minha vontade, eu falei, veio na minha cabeça falar para ele assim, liga para o Naf e para a Fran vir aqui. Eu sabia que daquela noite eu não passava. E o pastor, eu grudei na mão do pastor assim, comecei a orar. E eu... como se eu estivesse me esvaindo, na minha frente surgiu uma cortina, como se fosse de uma seda transparente. E eu vou fazer 54 anos, eu pegava a minha mão, que já está toda manchada, e eu queria adentrar naquela cortina, algo me impedia de eu entrar naquela cortina. Aí eu coloquei a minha mão foi. Quando a minha mão foi, a minha mão ficou jovem. A minha mão ficou tão jovem que eu falei, meu Deus, daqui para cá ficou um braço de mulher já idosa, né? Toda pintada, que eu sou pintada, eu sou filha neta de espanhola legítima. Aí eu vi aquela mão lá, estava linda, aquela mão bonita. Aí eu tirava a mão, ficava de velha de novo. A mão envelhecida. A mão ficava bonita e eu falei, meu Deus. Quando eu olhei, que eu tentei pôr minha mão, aí eu fui sorrateira, eu quis entrar de lado. Quando eu quis entrar de lado, eu coloquei minha mão. Aí eu recebi outra mão, que veio de encontro com a minha, e colocou 5 dedos nos meus 5 dedos e empurrou minha mão de volta. Só que eu não vi o rosto da pessoa. Aí eu fiquei aqui, eu falei assim, eu vou entrar do lado de cá, nessa cortina. Quando eu tentei entrar, eu não consegui. Aí, quando eu olhei, um outro ombro, ficou só eu, a cortina aqui, e veio um jovem, que eu costumo falar, né? Com a beleza do Naf, beleza do Davi, assim, aquele rapaz lindo do meu lado. Meu pai era um homem muito lindo, né? Agora né? Porque agora com a beleza dele mesmo, diante do Senhor. Quando eu tentei entrar assim, aí apareceu aquele ombro mais alto do que eu, assim. Quando eu olhei, que deu aquele sorriso. Sou filha mais velha do meu pai. Eu vi meu pai na força da sua juventude. Quando eu olhei, irmãos, era o meu pai jovem. Coisa mais linda. Os olhos do meu pai meio gatinhado, que ele tinha uns olhos castanho claro, assim, como diz... Quando o olho do Davi fica no sol, fica igualzinho o olho do pai. Quando eu entrei assim, meu Deus, meu pai, jovem, nenhuma ruga, nenhum câncer, nada. Todos os fios de cabelo dele estavam no lugar. Em plena juventude, em plena beleza de um varão que serviu a Deus, mesmo com as suas fraquezas. Mas está lá. Eu luto para chegar lá e vou chegar. E vocês também, porque somos filhos da predestinação. Ele pegou na tua mão, né? Pegou, empurrou ele eu. Levava a tua mão. Deus é tão bom que quando ele empurrou minha mão, que eu vi que era ele, que era o meu pai, ele fez assim com o dedo. E eu entendi, agora não. Eita, glória a Deus. Aleluia. Agora não. Glória não era a minha hora. Aleluia. Vocês vão ter que me aguentar muitos anos ainda. Aleluia. Você não pode fazer isso comigo, né, querida? Aí eu vou ficar um velho viúvo, encabunhado. Aí os irmãos vão ver eu. Irmãos. Deus já levou ela.
Agora vocês sabem, né? Não tem mais nada aqui embaixo para mim. Ah, não, tem o nave ainda. Não, nós não vai agora, não. Agora que nós estamos na flor da mochibagem. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Eunice, aleluia. Irmãos, ó, me perdoa, o culto está especial, mas é maravilhoso demais, né, irmãos? Irmã Eunice, cadê a irmã Eunice? Aleluia, Deus abençoe nossa preciosa irmã Eunice. Deus abençoe. Testemunho de bênção com a nossa amada irmã Amém. Eunice. Graça e paz, igreja. Eu estava congregando em outra igreja e aí fiquei ruim e estava muito mal, fiquei muito enferma. E o pastor quase não ia lá, né? E aí eu já conhecia o pastor aqui, mas eu participava da mesma congregação. E aí eu fiquei muito ruim, estava indo no médico direto, quase 2 meses, tomava injeção, ficava melhor de um dia para o outro, mas arruinava de novo. Aí lembrei do pastor Degomar e falei que ia vir aqui, né? Mas estava em festa, aniversário, mas vim no domingo. Aí ele fez uma oração na saída. Logo que eu entrei lá, estava toda inchada minhas mãos, eu vim arrastada, como diz, né? E aí cheguei, e aí fui lá, conversei com ele, e saí, e depois já comecei a passar mal, fui no banheiro, graças a Deus não tinha ninguém na porta nem no banheiro, e joguei tudo para fora. Minha irmã disse que eu só estava tirando remédio, medicamento. Ele fez uma oração na saída, e continuei indo lá na igreja, lá do bairro. E fui na primeira vez, na segunda, tinha médico particular, já estava no médico. Ele falou, passou o medicamento, falei, agora eu vou ficar boa, né? Mas aí, não, aí cheguei em casa, falei, mas hoje eu vou ser curada, se Deus quiser. Isso foi numa quinta-feira. Fui para a igreja. Nós tinha culto lá ainda nos dias de quinta, né, irmã? Isso. Aí, na quinta-feira. Aí, chegando lá, o pastor fez oração em todo mundo, pediu para todo mundo, né, ir, todo mundo, e ele fez de mim. Aí chegou lá, ele falou assim, levanta as mãos todo mundo, né, naquela oração de posição de mão. Aí eu senti que quase não levantei os braços, que minha junta, tudo, estava andando mesmo, só por Deus. E aí que levantei a mão bem forçado, mas na hora que eu fui e abaixei a mão, já senti que outra leveza. Aí eu levantei o pé, que eu nem aguentava levantar o pé. E já saí de lá curada, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Só tenho a agradecer a Deus e o pastor, que tem orado pela gente, que cuida da gente. Eu sei que ele levanta as madrugadas orando, né? Jejuou, porque se não fosse com jejum, não conseguia sair daquela situação que eu estava, muito difícil. Só tenho a agradecer a Deus e o pastor e toda a igreja que oraram por mim. Honras e glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais um maravilhoso testemunho de bênção.